Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso trabalho sobre geopolítica, nossa apresentação para entender como os estados se relacionam com o meio ambiente. No vídeo passado, nós falamos sobre a questão do poder marítimo de Alfred Mahan, na qual quem dominava os mares dominava o globo. Neste vídeo falaremos sobre a questão do poder terrestre de Harold Mackinder, que no seu trabalho logo após o de Mahan, feito em 1910, ele começa a estudar e entendeu que toda a questão geopolítica podia ser tratada sobre os mapas, numa projeção de Mercator. Esta teoria de Mackinder, ela é uma teoria que sofreu uma grande oposição na academia científica. Isso porque ele relacionava elementos físicos, econômicos e militares, recheados de componentes estratégicos. Então, os eruditos da época entenderam que isso era muito mais uma questão de ufanismo do que necessariamente uma questão científica. Contudo, é estudado, é bastante pertinente nós entendermos como que Mackinder pensava o domínio geopolítico mundial. A sua ideia estava centrada na questão de conceitos de áreas. Essas áreas, ao redor do mundo, teriam áreas de influência na qual toda a geopolítica circularia. E, especificamente, ele trabalha com a questão do conceito de área pivô, ou estado pivô. Para o britânico, o estado pivô representava as estepes da Rússia e a Europa Oriental, onde hoje, mais ou menos, se enquadraria o estado moderno da Ucrânia. Então, a ilha mundo, composta da Eurásia e da África, tendo como pivô o moderno estado ucraniano, teria ao seu redor, intimamente ligado a ele, o crescente interior, composto da Alemanha, da Áustria, Turquia, Índia e China. Bem, afastado desse crescente interior, haveria o crescente exterior. Esse crescente exterior figurariam os Estados Unidos da América, a Inglaterra, a África do Sul, o Canadá e a Austrália. Não tendo acesso para os mares, a área pivô era facilmente circulável pelas tropas hipomóveis. Só que com a obsolescência do cavalo como meio de transporte, tanto militar quanto civil, o que integrou e ligou a área pivô seria justamente as estradas de ferro que nós mencionamos no vídeo passado. Bem, o primeiro arco, o crescente interior, ele é composto por 4 elementos, 4 locais, regiões geopolíticas que estariam e onde haveria o contato com a área pivô. O primeiro deles era o Extremo Oriente, a área das monções, dominada pelo budismo, acessando o mar, o Oceano Pacífico. Mar não, o Oceano Pacífico. Depois nós teríamos o subcontinente indiano. Esse subcontinente indiano, também uma área monçoeira, onde prevalecia o hinduísmo, acessaria o Oceano Índico. Depois disso, nós teríamos os desertos do Oriente Médio. Os desertos do Oriente Médio, islâmicos e de povos nômades, acessavam também o Oceano Índico. E, por fim, nós teríamos, como uma região ligada diretamente à área pivô, a Europa cristã, que seria a chave de acesso ao Oceano Atlântico. Bom, o círculo seguinte, o crescente exterior, diz respeito às regiões onde a Europa cristã acabou por colonizar e teriam características insulares que não estariam acessíveis pelo poder terrestre e apenas pelo poder marítimo, quando essas regiões foram acessadas através do mar, por evidente. Segundo Mackinder, o poder terrestre ele atingiria a hegemonia da geopolítica mundial quando ele se tornasse o poder anfíbio, ou seja, seria a união do poder terrestre com o poder marítimo, certo? Então, a união dos dois, quem acabasse por conseguir fazer esse acesso do poder marítimo com o poder terrestre, conquistaria o mundo. Então, sinteticamente, nós podemos dizer de que a teoria
do poder terrestre de Mackinder funcionaria da seguinte forma: quem controla a Europa Oriental controla o coração continental. Quem controla o Hinterland ou controla a Ilha Mundo, a Europa, a Ásia e a África. E quem controla a Ilha Mundo controla o próprio mundo. Entendendo então a questão do poder terrestre de Mackinder, nós podemos concluir de que ele não é mais apenas visto como um compêndio de ideias geopolíticas, e sim como uma verdadeira concepção histórico-geográfica do mundo. O desdobramento dessa ideia é de que o sistema geopolítico internacional é um sistema fechado, ou seja, na qual princípios de acontecimentos políticos e econômicos interagem e se autorrelacionam, não existindo nada independente um do outro. Esta interação, ela tem uma influência decisiva do meio ambiente. E essa influência, ela vai sobre a coletividade humana e suas organizações, moldando seu caráter nacional, criando neles uma característica continental ou marítima. Vejamos bem o que quer dizer isso. Mackinder, ele quer dizer de que os povos, eles têm características de estarem ligados ao mar ou de estarem ligados à terra. E é justamente esta característica nacional, marítima ou terrestre, é que geram os atritos. Para Mackinder, os conflitos mundiais acontecem entre esses dois povos, embora existam elementos na qual e evidências históricas com povos marítimos entrando em conflito entre si, como por exemplo os Estados Unidos e o Japão na Segunda Guerra Mundial, ou a Rússia e a Alemanha na Segunda também. Então, essa concepção, ela é algo teórico e que foi muito trabalhado, tá, por um alemão que foi contemporâneo de Mahan e de Mackinder, Karl Haushofer, que nós trabalharemos a questão em especial da sua ideia do Lebensraum. Bom, então nós trabalharemos também aqui no nosso vídeo a questão do pensamento geopolítico daquele que transferiu essas ideias do meio acadêmico, embora Mackinder tenha sofrido uma forte oposição da academia, era um acadêmico, e ele transferiu para o meio político. E a sua intenção era justificar a ação estatal nas medidas geopolíticas. Esta pessoa, Karl Haushofer, que viveu entre 1869 e 1946, ele teve um trabalho voltado para justificar o porquê que as pessoas poderiam submeter determinadas áreas do globo a outras. Então, hoje entende-se o trabalho dele como a gênese e a justificativa geopolítica das diversas ditaduras que polvilharam o século XX, em especial a sua vertente alemã, o nazismo, já que foi muito apropriado a ideia de espaço vital, Lebensraum, para o meio alemão e justificar os ataques promovidos por essa vertente política aos seus vizinhos, em especial para o leste europeu. Bom, Rudolf Hess foi uma das influências sobre Haushofer. Tá? Ele era amigo de Rudolf Hess e interagiam no seu pensamento. Outra influência que também foi muito grande sobre Karl Haushofer no seu pensamento foi o tempo em que ele trabalhou na missão diplomática alemã no Japão. O Japão era, na época, um país